Meus apoiadores no Patreon seguem trazendo ótimas perguntas. Essa vem do João e é a seguinte: quais são as diferenças entre as três principais ordens militares cruzadistas do mundo medieval? Então, temos os Cavaleiros Templários, Hospitalários e Teutônicos. Vamos começar pelos Hospitalários. Os Hospitalários foram fundados a primeira dessas três ordens. Pode-se dizer que eles existiam de alguma forma, mesmo antes da Primeira Cruzada, centrados em um hospital que cuidava dos peregrinos em Jerusalém, antes da captura de Jerusalém pelos cristãos, cruzados da Primeira Cruzada. Os hospitalários meio que oficialmente passam a existir, acredito que o ano seja 1113, e eles inicialmente se concentram no cuidado médico, daí a palavra hospital no nome deles. Eles administravam enfermarias, administravam hospitais, onde peregrinos, enfermos, doentes de todos os tipos eram cuidados. Em especial, havia a ideia de cuidar dos peregrinos, pois eles frequentemente adoeciam durante as viagens. Os Cavaleiros Templários passam a existir em 1118, 1119, por volta dessa época. Os Templários são fundados inicialmente como grupo armado, homens dedicados a Deus, que atuarão como guias e protetores dos peregrinos a caminho de Jerusalém, a caminho do Santo Sepulcro e de outros locais sagrados associados ao Reino de Jerusalém. Os Templários, na verdade, meio que levaram à militarização dos Hospitalários. Os Hospitalários começaram apenas como uma ordem de homens que cuidavam dos doentes em hospitais, depois passaram a ter função militar. Primeiramente, assim como os Templários, atuavam como escoltas militares para peregrinos, e eventualmente eles próprios se tornaram um exército. Tanto os Templários quanto os Hospitalários acabam se tornando grandes forças militares no Reino de Jerusalém. Eles respondem ao Papa. Eles não estão realmente sob a jurisdição do rei de Jerusalém. Eles são um pouco independentes nisso. A maior parte do tempo, as políticas deles estavam quase alinhadas com os reis latinos de Jerusalém. Houve alguns desacordos e algumas divergências aqui e ali, mas na maior parte do tempo eles agiam em conjunto. Os Hospitalários mantiveram ao longo de sua história a importante função de administrar hospitais e enfermarias. E de fato, os Hospitalários tinham um ramo de irmãs. Eles não eram só monges, mas também irmãs hospitalárias que faziam exatamente o esperado. Elas eram principalmente funcionárias do tipo enfermeira, ajudavam a cuidar dos doentes e dos enfermos. Os Templários nunca realmente desenvolveram esse tipo de missão dupla. Eles praticamente sempre permaneceram como uma força militar, comprometidos, acima de tudo, com combater os inimigos do Reino de Jerusalém e da cristandade onde estivessem. De fato, havia cavaleiros templários que atuavam tanto na Península Ibérica quanto na Terra Santa. Eles participaram das cruzadas lá, assim como os hospitalários. Mas assim como na Terra Santa, os hospitalários também mantinham seu papel duplo de fornecer cuidados médicos. Agora, se estamos falando sobre os Cavaleiros Teutônicos, os Cavaleiros Teutônicos foram fundados muito depois dessas outras ordens. Eles foram fundados durante os eventos que cercaram a Terceira Cruzada em Acre. E, inicialmente, eles estavam ali mesmo na Terra Santa, ao lado dos Templários e dos Hospitalários, mas rapidamente desenvolveram um papel que os fez focar na fronteira do Báltico. O Báltico era um dos principais palcos das cruzadas, e as cruzadas do norte se desenvolveram como uma frente de cruzadas voltada para a conquista desses territórios ocupados por pagãos, entre aspas.
e para incorporá-los à cristandade, convertendo os povos locais em cristãos latinos. Eles basicamente incluíram toda essa região da esfera da cristandade latina. Os Cavaleiros Teutônicos são uma ordem germânica. Foram fundados por um grupo de cavaleiros alemães. Eles mantiveram a identidade alemã durante sua trajetória. Claro, você conhece o nome deles, os Cavaleiros Teutônicos. É assim que eles são conhecidos na história. Esse nome meio que faz alusão a isso. Os Cavaleiros Teutônicos provavelmente são mais conhecidos por sua conversão dos povos prussianos e do território prussiano em... Bem, a conversão dos povos prussianos ao cristianismo e a conquista do território prussiano como uma espécie desse grande estado cruzado. Uma espécie de estado cruzado administrado por monges. Em Christopher Tyerman, acho que foi ele, descreveu a Prússia governada pelos teutônicos como provavelmente o mais verdadeiro de todos os estados cruzados, porque era inteiramente administrado e controlado por uma das ordens militares cruzadas, os Cavaleiros Teutônicos. Os Cavaleiros Teutônicos mantiveram forte ligação com o imperador do Sacro Império Romano, especialmente no século XIII. Se olharmos para o imperador Frederico, segundo ele, os Cavaleiros Teutônicos funcionavam quase como um braço da administração dele em alguns aspectos. Hermann von Salza, grão-mestre dos Cavaleiros Teutônicos no reinado de Frederico II, tinha uma relação muito próxima com o imperador Frederico. Era quase como parte do círculo íntimo dele de várias maneiras. E ele realmente fazia parte desse círculo íntimo e... os Cavaleiros Teutônicos... agiam em estreita colaboração com a política imperial na maior parte do tempo. Os Templários tinham uma relação semelhante. Relação, você pode dizer, bem, uma relação um pouco semelhante com os reis da França e com os reis da Inglaterra. Não tão próxima, mas uma associação relativamente estreita. Os Templários estavam fortemente concentrados na Inglaterra e na França em termos de suas posses na Europa Ocidental. E só para esclarecer, os Templários, embora sua principal atividade de combate fosse na Terra Santa e na Espanha, mantinham uma vasta rede por toda a Europa Ocidental. E os centros das atividades administrativas e de arrecadação deles provavelmente ficavam na França e na Inglaterra. Então os reis da França, os reis capetinhos da França, tinham uma relação muito próxima com os Templários. Se olharmos para os diferentes reis da França que participaram das cruzadas, Luís VII Filipe II, Luís IX. Durante todo esse tempo, os Templários atuaram em estreita colaboração com os reis franceses e seus planos de cruzada, mas os Templários também tinham relações muito próximas com os reis da Inglaterra. Ricardo Coração de Leão era famoso por sua forte ligação com os Templários. Os Templários estavam entre seus conselheiros mais valorizados durante a Terceira Cruzada. De fato, ele meio que coloca o grão-mestre dos Templários daquela época, Roberto de Sablé, em sua posição como grão-mestre. Roberto de Sablé tinha um histórico de associação com Ricardo Coração de Leão. E outros governantes ingleses, como Eduardo I, estiveram intimamente ligados aos Templários durante sua breve cruzada, a Nona Cruzada. Os Templários e Hospitalários atuavam intensamente na Península Ibérica, mas sobretudo nos dois flancos. Reino de Portugal e Reino de Aragão. O Reino Central de Castela e Leão também tinha Templários e Hospitalários, mas eles eram mais. Castela estava mais focada em suas próprias ordens militares castelhanas nativas, que foram introduzidas como a Ordem de Calatrava, uma espécie de ordem de monges guerreiros castelhanos leoneses, mas os Templários e os Hospitalários tinham posições privilegiadas no Reino de Aragão e no Reino de Portugal.
Um rei como Jaime I de Aragão, por exemplo, estava profundamente envolvido com os templários e empregava templários em praticamente tudo o que fazia. Outra diferença com os cavaleiros teutônicos é que eles tinham uma associação próxima com a bem-aventurada mãe. Sabe, nós olhamos para os templários e eles estão realmente muito ligados ao Santo Sepulcro. E, sabe, Cristo, Jerusalém abriga os lugares sagrados de Cristo. Jerusalém, aquele território, é meio que considerado como de Cristo. Posses feudais, de certa forma. Os templários eram meio que o exército de Cristo. Os cavaleiros teutônicos meio que desenvolveram esse conceito de serem a ordem da Santa Mãe. Eles eram seus monges guerreiros. Na verdade, a região do Báltico era meio que considerada como a terra de Maria, o território de Maria. Como se aqui fosse onde a Virgem, esse fosse meio que o domínio dela. A ideia era que ela iria substituir as crenças pagãs. Que ela, você sabe, ela reinaria como rainha, onde antes esses deuses pagãos, esses falsos deuses pagãos, que eram demônios aos olhos dos cavaleiros teutônicos, haviam reinado. Então os cavaleiros teutônicos são meio que estreitamente associados com a Mãe de Deus. Acho que é justo dizer que os cavaleiros teutônicos são mais associados a um governante secular, o imperador do Sacro Império Romano, do que os hospitalários e os templários jamais foram. Os templários e os hospitalários tinham relações próximas com vários chefes de coroas europeias, mas nada comparável à proximidade dos cavaleiros teutônicos com o imperador do Sacro Império Romano. Isso era esperado, já que o Sacro Império Romano e os cavaleiros teutônicos eram ambos alemães. Acho justo dizer que os templários eram a mais rigorosa dessas três ordens. Posso estar errado quanto a isso, e se alguém aí tiver evidências do contrário, por favor me avise, e eu admitirei meu erro com prazer. No entanto, os templários, por exemplo, aceitavam homens que tinham sido expulsos dos cavaleiros teutônicos por transgressão. Famosamente, um dos mestres dos cavaleiros teutônicos foi expulso por questões financeiras, por fraude, sendo aceito entre os templários quase como penitência. A ideia era que ele cumprisse sua penitência com os templários devido à sua rigidez. Então eu acho que os templários eram sem dúvida os mais rigorosos dos três. Os templários eram mais militaristas que os hospitalários. Os hospitalários eram um exército tão profissional quanto os templários. Mas, novamente, esse papel duplo dos hospitalários meio que preservava a sua alma, ou os mantinha com um pé no aspecto militarizado das coisas e outro pé no aspecto caritativo, enquanto os templários eram realmente voltados para a função militar das cruzadas. Enfim, só um breve panorama aqui, só de cabeça, né, algumas diferenças entre os templários, os hospitalários e os cavaleiros teutônicos. Espero que você tenha gostado dessa discussão, João. Se ainda não fez, adquira meu romance sobre as cruzadas, Por que os pagãos se revoltam? Link abaixo. Falo com todos em breve. Tchau.